Pai querido, Pai amado, estou aqui de novo, Pai, para te agradecer. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Boa tarde, povo de Deus. Estou entrando mais um dia aqui, um pouquinho atrasada, né? Mas é os compromissos do dia a dia, né, que a gente tem e é necessário cumprir com os nossos compromissos e fazer o ídolo de Jesus. Hoje estou passando aqui Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde, e estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor nos entregou. Pedro, com os olhos fixados no Senhor, ele andou sobre as águas, mas no momento em que ele pensou que ia dar errado, imediatamente ele afundou. Meus amados irmãos, assim é nós quando tiramos os olhos do Senhor. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, nós devemos confiar, porque o Senhor, Ele trabalha e Ele cuida de nós. Não importa qual seja a situação, o Senhor está cuidando. É necessário colocar nossos planos na mão do Senhor, nossos sonhos e tudo que nós temos, colocar na mão do Senhor. Porque enquanto nós estivermos com os olhos postos no Senhor, tudo que nós pedirmos no seu nome, Ele o fará. E quando nós confiamos no Senhor, tudo vai bem quando nós estamos com os olhos postos no Senhor. Se nós mudarmos o nosso pensamento, se nós tivermos medo, tudo vai dar errado. Mas quando nós fixamos os olhos no Senhor e confiamos nele, o Senhor é o Deus poderoso que nos faz andar sobre as águas, andar sobre a dificuldade e passar glorificando a Deus. Porque tudo que nós faz para a honra e a glória do Senhor, nós somos vitoriosos, nós somos abençoados. Pedro estava ali andando sobre as águas, mas temeu. Nós não podemos temer, meus amados irmãos, o que está a acontecer. O que está acontecendo, coloque nas mãos do Senhor e se posicione crendo que o Senhor fará coisas grandes. O Senhor está cuidando de tudo, não importa qual seja o problema. Pedro estava ali no meio do mar, sendo açoitado com os discípulos, mas Jesus já vinha a caminho. E talvez você esteja passando uma tempestade, esteja com medo, mas o Senhor já está a caminho para te alcançar e fazer andar sobre o problema, fazer andar sobre as águas, fazer andar sobre a dificuldade, porque essa dificuldade não veio para nos matar, mas veio para nos ensinar e nos capacitar. Quando nós colocamos os olhos no Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prospera. Então coloque-se diante do Senhor, põe os seus olhos postos no Senhor, porque essa dificuldade vai passar. Esse problema não é para sempre. Esse problema veio para nos ensinar. E quando nós estamos com os olhos postos no Senhor, tudo parece tão pequeno, porque o Senhor pelejará por vós. Enquanto Pedro esteve olhando para Jesus,
ele andou sobre as águas. Meus amados irmãos, quando nós estamos com os olhos postos no Senhor, aquilo que parece impossível aos olhos do homem, o Senhor faz, porque Ele é Deus de poder, o Deus que se levanta em favor do necessitado. Porque lá no Salmos 12 ele diz, no versículo 5, eu vim por causa do gemido do necessitado. E enquanto nós estivermos clamando, enquanto nós estivermos pedindo, enquanto nós estivermos acreditando naquilo que o Senhor faz, tenha certeza de que tudo vai bem, porque a mão do Senhor está estendida para mim e está estendida para você. O Senhor não está com os ouvidos entupidos para que não ouça o nosso clamor. Então clame ao Senhor nessa manhã, clame ao Senhor para que Ele venha com o poder e faça milagres acontecer. Os discípulos já tinham passado na frente, eles não se preocuparam em deixar Jesus para trás. Jesus tinha ido orar, mas se eles tivessem tido um pouco de entendimento, dissesse para Jesus que ia esperar por Jesus, mas eles não pensaram nisso, eles foram na frente. E meus amados irmãos, uma coisa eu falo, sem Deus nada podemos fazer. Enquanto eles estavam ali andando sobre o mar, a tempestade veio e eles se apavoraram, porque eles tinham deixado Jesus para trás, e é necessário nós andar com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E enquanto Pedro andou sobre as águas, no momento em que ele teve medo, ele desceu, ele afundou. Nós não devemos temer, nós não devemos se apavorar, nós não devemos ficar preso no medo, porque o medo nos aprisiona, mas o Senhor que liberta, Ele veio para nos libertar. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Continue buscando o Senhor, continue crendo, porque o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Enquanto esses andavam Pedro andou sobre as águas, os outros discípulos olhavam e não tiveram a mesma coragem de Pedro. Seja hoje como um Pedro, seja hoje como um discípulo chamado Pedro, que não temia, por muito que ele estivesse, ele confiava no Senhor. Creia que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. E que tem provas que é necessário nós passar para que nós possamos crer no poder que há no nome de Jesus. Jesus, o poder dele está sobre céus e terra, e todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. Os dias estão sendo difíceis, tudo está acontecendo. O que está ali na Bíblia acontecendo hoje, terremoto, temores de terra, tudo que está acontecendo, essa tempestade, esse vento, já está na Bíblia que ia acontecer. Então, meus amados irmãos, não temas, continue buscando o Senhor, continue fazendo o ID de Jesus, porque no piscar de olho tudo isso vai acabar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós devemos ter a confiança no Senhor e acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, meus amados irmãos? Fique com essa palavra nessa tarde. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe a sua família e livre de todo o mal, em nome de Jesus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor abençoe a sua tarde, que o Senhor abençoe a sua quinta-feira, em nome de Jesus.